Apesar de tanto se falar do Covid-19, ainda existe muita desinformação. Atento à necessidade de transmitir informação embasada cientificamente, a FADBA promove hoje um seminário com docentes dessa instituição. A partir de agora, os docentes convidados irão falar sobre seus temas durante 20 minutos. No fim de todas as apresentações, teremos 15 minutos para respondermos algumas perguntas. Este seminário estará disponível no canal da FADBA no YouTube. Você também pode usar o Instagram da FADBA para enviar perguntas e interagir com os palestrantes. Como é costume nosso, né, antes de qualquer atividade que a gente faz, a gente tem uma pequena reflexão. Então, hoje, eu vou convidar o pastor Tim, que é o capelão universitário, a fazer essa reflexão para iniciar oficialmente o nosso seminário. Bom, quando a gente passa por uma situação dessa, de crise, essa pandemia e o mundo perplexo e todos com medo, a gente começa a perceber que vivemos em um mundo onde as estruturas deste mundo, elas são falíveis, elas em alguns momentos decaem, e toda a riqueza, toda a tecnologia no momento desse fica vulnerável a um inimigo invisível, né? Eu escolhi um texto da Palavra de Deus para compartilhar com vocês antes de orarmos e começar o seminário. O texto está no livro de Jeremias, no capítulo 9, verso 23. Jeremias, capítulo 9, verso 23, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então, nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas acabam colocando a sua confiança em riquezas, em poder, em tecnologia, e numa situação como essa, a gente fica perplexo e encontramos um mundo com medo e, sinceramente, todos olhando para o futuro com muita incerteza. Mas o nos convida a entender que a nossa base não deve estar na confiança plena naqueles que governam, na confiança plena naqueles que são fortes, na consciência plena naqueles que se apresentam como sabedores da ciência, mas a nossa segurança, como diz agora sim o verso 24, diz assim: mas se tiver que gloriar-se em alguma coisa, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, para que destas coisas se agradem, diz o Senhor. Eu acho fantástico porque o texto finaliza trazendo uma segurança para todos nós. Embora os sábios da terra, os ricos, os poderosos, tentam se segurar e se confiar em sua própria sabedoria, Deus nos alerta, não é nesses homens, não é nesse poder que nós devemos nos sustentar. Mas o texto deixa bem claro em Jeremias 9, 24. Se tiver que adquirir confiança em algo, se tiver que colocar toda a sua esperança em algo, coloque na certeza e na confiança que você tem um Deus que está guiando a sua vida, está protegendo a sua família, está cuidando da sua saúde. E eu tenho certeza, para todos esses 247 que estão aqui nos assistindo nesse simpósio, tenha certeza, você vai concluir sua graduação com a proteção de Deus e tudo irá dar certo. Esse ainda não é o final, Deus está no controle da história, e há um texto que, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês. É um texto bem conhecido da escritora norte-americana Ellen G. White. Ela traz uma observação e um convite a confiarmos nesse Deus que tem cuidado de mim e de você. Finalizo com esse texto de Ellen White, quando ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, nem ao menos, se ao menos não se esquecermos de como Deus nos conduziu no passado. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esquecemos de como Deus nos conduziu no passado. Que Deus te abençoe. Que o poder do Senhor e a mão de Deus possa continuar guiando a tua vida, abençoando você nessa instituição de ensino, e que os assuntos tratados aqui nesse nosso simpósio seja para engrandecimento, primeiramente espiritual, mas também para trazer confiança
de que tudo isso vai passar e Deus está no controle de toda a nossa vida. Assim, fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que a nossa esperança e que a nossa confiança esteja no Senhor, no teu poder, no teu conhecimento e na certeza de que, como o Senhor foi fiel no passado, o Senhor também irá nos conduzir nessa crise, iremos passar, iremos sobreviver e a tua mão poderosa estará conosco, nos ajudando a superar os nossos medos e as nossas incertezas. Coloca neste momento esperança e confiança em nosso coração. Abençoa este simpósio, todos aqueles que vão discutir aqui, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e que Deus possa abençoar todos vocês. Eu vou passar agora a palavra para o professor Luiz. O professor Luiz, ele vai falar sobre conhecendo o inimigo, aspectos virológicos e epidemiológicos do novo coronavírus. O professor Luiz, ele é coordenador de pesquisa e extensão e pós-graduação da FADBA. Ele é farmacêutico bioquímico, mestre em doenças tropicais infecciosas e doutor em biotecnologia e é formando em teologia pela FADBA. Então, Luiz, a partir de agora você tem 20 minutos para você compartilhar com a gente seu conhecimento, ok? Ok, olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, a aceitação. Esse aí é um tema bastante relevante, né? Nossa vida inteira praticamente está parada por conta disso. E a minha proposta nesse seminário como um todo é a gente trazer informação científica de qualidade com professores, com profissionais. Eu gostaria de antemão de agradecer a toda a equipe que está envolvida na organização desse seminário, a professora Márcia, a professora Paula e a professora Kétila, que aceitaram o desafio de ontem para hoje, né, de participar com a gente. Então, agradeço muito a elas por ter aceitado o desafio. Eu tenho certeza que vão trazer bastante contribuições para nós. Eu vou trazer aqui para vocês um background da situação do novo coronavírus, de onde ele veio, alguns aspectos virológicos, características do vírus, alguns aspectos de transmissão e como é que está a situação da pandemia no mundo e no Brasil. Quando a gente trabalha com doenças, com agravos à saúde, é importante a gente conhecer alguns conceitos, como de endemia, epidemia e pandemia, que é o que a gente tem ouvido falar bastante e onde nós estamos inseridos. Então, só para a gente contextualizar, a endemia, ela é um tipo de doença, um agravo que ocorre dentro de um número esperado de casos para aquela região. Então, doenças que são esperadas, cujo número, a quantidade, já é esperada, já é conhecida para aquela região, baseada em anos anteriores, ela é chamada de uma endemia. Por exemplo, quando você tem diabetes, hipertensão, alguns outros agravos, que o número de casos é alto, mas já é conhecido na região, com base nos anos anteriores, não há uma alteração significativa, nós temos uma endemia, e a epidemia, ela é considerada quando o número de casos aumenta acima da média do número de casos que acontece a cada ano. Ok? Então, normalmente é um aparecimento súbito, a epidemia ela aparece de forma súbita, num determinado período de tempo, numa determinada região geográfica. Então, basicamente, a epidemia é o aumento do número de casos de doença numa determinada região. A partir do momento em que esse número de casos, essa doença, ela se espalha para várias regiões, para vários países, ela passa a ser considerada como pandemia. Então, na semana passada, o coronavírus, que estava restrito ali à região da Ásia, e alguns países passou a ser considerado como pandemia, porque o número de casos atingiu uma grande região do globo, conforme a gente vai observar agora. Nós temos algumas epidemias conhecidas na história da humanidade. Então, cólera, tuberculose, ebola, gripe aviária, a síndrome respiratória aguda, SARS, MERS, que é a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, são doenças consideradas como epidemias que, à sua época, aumentaram em determinadas regiões e o mundo inteiro conhece elas. Algumas pandemias, doenças que se tornaram conhecidas e os casos aumentaram no mundo inteiro, você tem aí a cólera, a gripe espanhola, asiática, a AIDS também, por um momento, foi considerado como uma pandemia, e hoje o Covid-19. O que é o novo coronavírus, Covid-19? O mundo tem trabalhado, e os pesquisadores
se batido aí para tentar identificar, para tentar caracterizar, para dar um nome, né? Então, normalmente, o agente etiológico tem sido caracterizado como novo coronavírus e a doença tem sido considerada como Covid-19. É uma síndrome respiratória aguda grave, que atinge principalmente o sistema respiratório, que é aquilo que o vírus infecta, né, e onde ele desenvolve a doença. Pode ter algum tipo de desconforto gastrointestinal, mas é principalmente respiratórios. Então, você tem aí o nome Covid, nasce de corona, né, V do vírus, e D de disease ou doença 19, porque ele surgiu no final do ano de 2019. Veja, esse vírus e a doença que ele causa, a síndrome respiratória aguda, já é bastante conhecida da humanidade, né? Os vírus corona, ou coronavírus, ele já infecta uma boa quantidade de mamíferos. E, em algum momento, ele transpôs para o humano e causou aí, em 2002, a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, onde nós tivemos no mundo inteiro, tentem gravar um pouquinho esses números, 8 mil casos em 17 países, totalizando aí 744 mortes. Alguns anos depois, basicamente 10 anos depois, nós temos a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, que nasceu ali surgiu, né, ali na região do Oriente Médio, e tinha características semelhantes à SARS, mas que também era causada por um vírus corona. Acometeu, nós tivemos 2.500 casos, então vejam o potencial de transmissão desses dois vírus coronas que promoveram uma grande quantidade de casos e mortes. E tivemos 860 mortes. Hoje nós estamos com a Covid-19, quase aí 8 anos depois, uma média de 8 anos depois do último vírus corona que surgiu no planeta atingindo seres humanos, e vamos ter uma noção aqui como é que está o panorama mundial desse vírus. O vírus, a doença, ela foi reportada para a Organização Mundial de Saúde pela China no dia 31 de dezembro. Ela é notificada pela primeira vez, os chineses reportam um surto de síndrome respiratória aguda grave no mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na província de Hubei. Então, o mercado de frutos do mar, ele é chamado de mercado de frutos do mar, mas você tem ali a venda de uma gama de animais, tanto vivos como mortos. No final de novembro, você tem o primeiro caso do ano passado, você tem os primeiros casos nos hospitais da China. Quando chega meados para final de dezembro, você tem nos hospitais da China vários casos de síndrome respiratória aguda, e essas pessoas que são atendidas nesse hospital no final de dezembro têm a característica de terem tido algum contato, funcionários ou pessoas que estiveram nesse mercado. Então, isso chamou a atenção dos infectologistas de que alguma coisa estava surgindo ali naquele mercado, que tinha uma relação, e começaram a investigar. Aqui a gente tem uma timeline, basicamente, do que vem acontecendo, principalmente os primeiros eventos. Então, você tem, em 30 de dezembro, esses casos são reportados. No dia 7 de janeiro, você tem a identificação e o isolamento do vírus, porque até então não se sabia qual era o vírus, quais eram as características. Ok? No dia 11, você tem a primeira morte, o primeiro caso de morte reportado na China, desse agravo. Você tem, no dia 12 de janeiro, o genoma do vírus sendo sequenciado. Isso é uma coisa fantástica, porque o vírus foi identificado, de fato, isolado no dia 7 de janeiro, e os chineses, em 5 dias, conseguiram mapear todo o genoma do vírus, através de uma técnica de metagenômica. E por que isso é importante? Porque através do conhecimento do genoma do vírus, das proteínas que ele produz, que se consegue pensar em drogas, em vacinas, e tratar, propriamente dito, né? Conhecer o mecanismo de infecção dele. Em janeiro, no dia 24 de janeiro, nós temos aí 835 casos reportados na China, a sua grande maioria na província de Hubei, mas também você já tem alguns casos espalhados pelo mundo. Hoje, 80 dias depois do primeiro reporte para a Organização Mundial de Saúde, nós temos o mundo inteiro infectado, 189 países, com 332 mil casos.
esse número, ele está subdimensionado, porque se você for lá, nos casos do Brasil mesmo, está super desatualizado, mas esses são os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde hoje. Eu tirei essa tela do site da OMS hoje, ok? Para nós termos a noção de que os outros vírus infectaram 8 mil pessoas, 2 mil pessoas, e nesse nós já temos 332 mil casos. Mais do que isso. Entre os países que mais relataram casos onde a doença está bem avançada, nós temos a China, que hoje, segundo dados do governo chinês, o número de casos tem caído, né, tem diminuído, mas assim, o mundo inteiro questiona esses dados da China. Porque como é que um país com 1 bilhão,2 de habitantes, né, consegue reduzir, e a infecção nasceu lá, e várias províncias foram afetadas, e agora eles já conseguem diminuir. Obviamente, a China é um país comunista, ditador, e com certeza a população lá obedece muito mais do que obedece nos outros países, mas ainda assim são números questionados. Em segundo lugar, nós temos o caso gravíssimo da Itália, com mais de 60 mil casos, numa população que é 23 vezes menor que a população da China, e onde você tem mais de 5 mil casos. A China, ela está liberando os 4 mil casos de morte, e na Itália, mais de 5 mil casos de óbitos causados pelo coronavírus. Não sei se vocês têm acompanhado o jornal, mas desde sexta-feira, nós temos 600 mortes por dia, 800 mortes por dia, 900 mortes num dia, e aí você imagina, praticamente cada casa tem alguém que morreu por conta do coronavírus. Temos aí os Estados Unidos com 31 10 minutos, Luiz. E aí vem Espanha, Alemanha, todos eles, esses países, se preparando para viver um drama muito semelhante com o que vive a Itália hoje. Para a gente ter uma visão do avanço colossal da doença, eu trouxe dados aqui de março, de 1º de março a 23 de março. Então, veja, 1º de março tem 23 dias, a China tinha 79 mil casos, o mundo inteiro tinha 7 mil casos, isso há 23 dias atrás. 10 de março, 13 dias atrás, a China praticamente estável e o mundo, 32 mil casos. 23 de março, que é hoje, estamos com 251 mil casos espalhados no mundo inteiro. Então, em 23 dias, nós temos os casos subindo de 7 mil para 250 mil casos. E acompanha as mortes no mundo inteiro, temos praticamente o triplo daquilo que a China tem registrado. Ok? E o Brasil, qual é a situação do Brasil? Luiz, oi? 5 minutos, Luiz. 5 minutos. Ok. Qual é a situação? Ah, sim, da minha apresentação, né? Espera lá. Qual é a situação do Brasil? O Brasil tem 1.546 casos registrados até agora à tarde no Ministério da Saúde e 25 mortes. Mas os casos também são subdimensionados. Eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido, porque eu queria trazer outras informações sobre a questão virológica aqui. Essa daqui é uma projeção daquilo que essa projeção foi feita semana passada, e só para a gente ter uma noção, como os cálculos dos epidemiologistas, de alguma forma, né, têm nos orientado e têm mostrado que realmente aquilo que está acontecendo na nossa realidade. Veja só, semana passada, lá pelo dia 15, mais ou menos, foi divulgado esse quadro aqui, e o quadro já mostrava que hoje, né, entre 23 e 22 de março, nós teríamos aí um total de 1.500 casos. Então, seguindo aquilo que os epidemiologistas têm mostrado. O que é o coronavírus? É um vírus RNA, que tem 33 mil pares de bases, contendo 15 genes. Vale ressaltar que, basicamente, cada gene é uma proteína, e conhecer essas proteínas é extremamente relevante, tanto para a busca de medicamentos, como para o desenvolvimento de vacinas também. A ordem é Nidoviridae, a família Coronaviridae. As proteínas, eu não vou me detalhar aqui, mas, assim, uma das proteínas mais importantes para nós é essa proteína S, que é a proteína através da qual o vírus, ele consegue penetrar na célula, ele consegue infectar. Então, rapidamente aqui, ó, nós temos o capsídeo viral, que é a membrana, essa parte em vermelho é o RNA do vírus, e algumas proteínas que participam do maquinário de metabolismo do vírus. Ok? Nessa publicação, nós temos descrito basicamente como é que funciona
processo de infecção, tá? Então, ó, esses vírus, essa doença, ela é considerada como uma zoonose, ela vem de origem animal, certo? Onde você tem o hospedeiro, como o hospedeiro principal, o morcego que não desenvolve a doença, basicamente, através das fezes dele, algum animal, no caso das duas outras viroses causadas pelo coronavírus, a SARS foi a civeta, que é um mamífero parecido com um gato, e a MERS, que é do Oriente Médio, foi um camelo. Hoje nós ainda não temos exatamente identificado quem é o hospedeiro intermediário. Alguns sugeriram que foi o pangolim, que é um mamífero parecido com um tatu, mas depois isso foi descartado. Tá? Em algum momento, esse vírus que salta do morcego para o mamífero e salta do mamífero para o homem, faz uma transposição entre espécies e ele, que é extremamente eficaz, eficiente, competente, consegue ser transmitido para o homem. Nessa publicação da Cells, que é uma revista altamente renomada, que vai estar publicada agora em abril, a gente espera, né, isso aqui é antes da publicação oficial, nós temos o mecanismo como esse vírus entra na célula. Lembrem daquela proteína S que eu falei para vocês, que está ali na membrana do vírus, no seu capsídeo, aliás. Essa proteína é aquilo que se conecta com o receptor da célula hospedeira, né, no caso de nós humanos. A principal célula aqui onde o vírus penetra são células do sistema respiratório. Então, a proteína que está na superfície do vírus se acopla num receptor, que é uma outra proteína que está na superfície da célula humana. Então, a partir daí, um dos receptores humanos que está sendo estudado como receptor para esse vírus é o receptor de a enzima conversora de angiotensina. Tá? E aí, a partir daí, são desenhados fármacos e possíveis inibidores para que a gente consiga bloquear a transmissão do vírus. Então, o vírus se acopla à proteína do hospedeiro, a nossa proteína, e a partir daí, através de uma série de ações de proteases, que são enzimas que vão facilitar com que o capsídeo viral se funda com a membrana da célula hospedeira e o vírus deposita o seu RNA dentro da célula hospedeira e a partir daí ele consegue se replicar, se multiplicar, mata a célula hospedeira e acaba sendo difundido, né? De 100 mil a 1 milhão de cópias do vírus podem sair depois da infecção. Rapidamente aqui nós temos só um minutinho, sei que meu tempo já está acabando, né? A evolução, a história natural da doença, né? Como é que ela se desenvolve? Isso foi feito um estudo na China, em Wuhan, né, com esses casos que já temos. Então, o que nós temos? No dia 0, que é o dia que começam os sintomas, a partir de 8 dias, aqueles casos que agravam, né, a maioria ali dos casos que agravaram foram admitidos no hospital no 7º dia, então praticamente uma semana depois que você começou a tossir, a espirrar e a ter febre. No 8º dia, você acaba desenvolvendo falta de ar. No 9º dia, desenvolvido a síndrome respiratória aguda grave, a professora Kétia vai falar um pouquinho sobre isso, e no 11º dia, você tem admissão na UTI, e aqui é onde estão os casos graves. Então, você vê, do dia que teve o sintoma até o dia da hospitalização, é praticamente uma semana. Não existe, eu quero deixar claro aqui, que não existe grupo de risco para a infecção, todos podem ser infectados. O que nós temos é grupo de risco para o agravamento dos sinais e sintomas e, consequentemente, óbitos. Então, você vê que na faixa que vai até a faixa de 50 a 60 anos, você tem uma morte, 1,3%. Então, uma morte a cada 100 casos, isso é muito. Mas a faixa que vai de 60 até mais de 80, o número de óbitos aumenta significativamente. Esse é o problema. Eu tenho falado que alguns pensam assim, né? Mas então isso não tem problema para nossa faixa etária. Muito provavelmente para a maioria de nós não, embora haja casos graves em pessoas jovens. Mas eu acredito que todos aqui têm um pai, uma mãe, um tio, um primo, alguém que sofre alguma comorbidade. Essa aqui é a taxa de infecção dos vírus. Então veja, influenza infecta, cada pessoa infectada, ela consegue transmitir o vírus para 1,5 pessoa. Isso aqui são taxas que as pessoas usam, que os especialistas usam para identificar o quanto o vírus a infectividade do vírus. No caso da Covid, uma pessoa
é capaz de infectar 2,5 pessoas na rua. Então, imagina só, por isso que a cada 2, 3 dias nós temos praticamente o dobro de casos detectados. O The Lancet publicou um artigo cuja curva tem sido bastante comentada, já estou finalizando, tá? Tem sido bastante comentada porque é uma previsão das ações, do impacto das ações de controle, ok? Então, aqui, veja só, muitos de vocês já viram essa curva espalhada. O que nós temos? Nós temos um pico muito grande e muito acentuado, isso é, o vírus ele vai crescendo, quando o vírus atinge acima de 50, 100 casos, ele faz uma espiral e a curva que estava como uma parábola, ela cresce quase 90 graus e aumenta significativamente. Se não houver nenhuma ação, a quantidade de casos que nós vamos ter, de forma muito rápida, muito abrupta, irá sobrecarregar o nosso sistema de saúde e aqui está a nossa maior preocupação, que é essa segunda curva aqui tracejada, que é o número de casos, se subir muito rápido, sem as ações, é sobrecarregar a nossa capacidade de UTI. O Ministério da Saúde tem se movimentado, os estados têm se movimentado no sentido de aumentar essa oferta, mas se realmente o número de casos subir muito abruptamente, vai ultrapassar a nossa capacidade. Com as ações, a curva, o número de casos vai aumentar também significativamente, mas isso vai demorar um pouco mais, o que nos dá fôlego que, enquanto uns estão adoecendo, outros estão começando a adoecer e outros já estão sendo curados. E isso, de alguma forma, espera-se que o sistema de saúde ele consiga dar conta, né? Mas, assim, eu quero falar para vocês o seguinte, a epidemia ela não vai chegar, a epidemia ela já chegou. Nós estamos trabalhando da melhor forma possível para conter, diminuir o máximo possível os agravos e os transtornos que ela pode causar. Então, coronavírus depende muito da ação pessoal de cada um de nós. O governo tem feito a parte dele, as instituições têm feito a sua parte, mas nós temos muito o que fazer. Convocamos vocês aqui porque são pessoas que trabalham na área da saúde e multiplicadores desse conhecimento. Obrigado. Agora nós vamos ter a apresentação da professora Kétila. Ela vai falar sobre o manejo do paciente com Covid-19 na terapia intensiva. A Kétila, ela é professora da graduação, da pós-graduação da FADBA, é fisioterapeuta intensivista do Hospital Clériston Andrade, do Hospital da Criança em Feira de Santana, e é especialista em terapia intensiva e fisioterapia cardiopneumofuncional. Kétila, pode iniciar sua apresentação. Olá, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora. Obrigado, professor Luiz, pelo convite. Então, eu vim falar, né, sobre o manejo desse tipo de paciente, do corona, que possui o corona, o COVID-19, em terapia intensiva, apesar de não receber ainda na nossa UTI, né, lá no Clériston, estamos nos preparando dias após dias, com treinamentos intensivos, para receber esse tipo de paciente, certo? E aí criamos, no caso, toda a equipe que trabalha na terapia intensiva, criamos um atendimento de chegada do paciente. Né? O professor explanou muito bem como é que esse paciente adquire essa patologia e tudo, e de qualquer forma, os sinais e sintomas é que vai nos dizer se ele é para estar no hospital ou não. Acontece um pequeno dificuldade por se parecer muito com a gripe, né? E o manejo dela é muito complicado quando há, né, o suspeito, quando o caso é suspeito e quando é indicação de internação. E o que é que acontece? A gente é chegada no pronto atendimento e aí a gente visualiza os sintomas aparentes dos pacientes, sintomas respiratórios de tosse, coriza, espirro, febre, todos os sinais de uma gripe. Porém, o paciente, nós nos protegemos com os EPIs, que eu vou estar explanando aqui com vocês, e o paciente, ele é já isolado, certo? E aí, segue um fluxo habitual. Vai comunicar, né, o sistema, o Ministério de Saúde e tudo, para ver se o paciente, ele é viável para fazer o teste. Sendo viável, ele viajou, teve algum contato com alguém exterior, apareceu tosse, febre e outros sintomas como falta de ar. Se sim, ele já passa para uma outra indicação. E aí, se caso ele precise, né, com falta de ar,
vai necessitar de uma máscara de não reinalante, o uso dela, né, para proteger nós como áreas de saúde e também, né, os outros profissionais que vão estar ao redor ali cuidando desse paciente. E caso piore, né, esse paciente, ele vai precisar ter uma intubação, né, logo efetiva. E uma intubação onde a gente vai precisar, né, ter alguns cuidados onde geralmente a gente não tem em outros tipos de paciente. Antes da intubação, né, endotraqueal, as diretrizes indicam que o uso dessa máscara aí, né, já que é uma doença onde vai possuir uma hipoxemia muito grave, e aí o monitoramento desse paciente tem que ser rigoroso para evitar essa intubação. Porém, se caso vai evoluir para intubação, é necessário, né, realizar rapidamente. E aí a gente, como da área de saúde, de assistencial, precisa tomar alguns cuidados. Então, a Associação de Medicina da Intensiva Brasileira indicou o uso de tipos de proteções. Então, a assistência na UTI, ela tem a higiene das mãos, o uso do avental, o uso da máscara N95, o óculos protetor ou facial e as luvas. Esse material, pessoal, vários estudos foi feito na China e viu que os assistenciais estavam sendo contaminados na retirada desses EPIs. Então, vários vídeos estão sendo divulgados para ver como é a retirada, né, desses EPIs, porque o paciente, ele está contaminado, pode nos contaminar, e se a gente não retirar esses EPIs devidamente, a gente pode se contaminar também. Então, tem vários vídeos explicativos explicando à equipe o uso, a retirada desses EPIs durante, né, nosso atendimento com a UTI. Isso lembrando que o paciente está em isolamento constante. Então, é determinado que um funcionário, um fisioterapeuta, um médico e um técnico de enfermagem, um enfermeiro, fique responsável por esse paciente e só ele manipule esse paciente, evitando o rodízio dele entre os outros, certo? O que mais chama atenção, né, a gente com esse tipo de paciente, é que são pacientes que aparecem muito com a TC, né, uma tomografia computadorizada, com essa imagem aí de vidro fosco na tomografia. É a única coisa, assim, que diferencia, visualmente falando, os profissionais. Só um momentinho aqui, pessoal. Salve, Natan! Pronto, voltei, desculpa. O computador ia descarregar. Então, a TC com vidro fosco é que nos mostra essa imagem assim quadrada, né? Acabei circulando, que mostra a diferença entre a SARA, né? A diferença entre uma pneumonia grave dentro da UTI. Mas como eu vou ventilar esse paciente? Como é que eu vou estar começando a ventilação com esse paciente? Então, basicamente, peguei alguns artigos, né, relacionados ao COVID, e eles mostram que a ventilação mecânica ela é muito parecida com a SARA, certo? A síndrome da angústia respiratória. Então, volumes correntes abaixo de 6 ml/quilo, de 3 a 6, né? Platô de 27 a 30, frequências respiratórias a gente pode aumentar, e aí cada dia que passa a gente fica sabendo de novas informações. Acabei de saber, né, que o paciente com COVID-19, ele não tem mudança na complacência nem da mecânica respiratória. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente não tem dificuldade com hipercapnia na hora da ventilação mecânica. Já, em compensação, são pacientes em uso ou extremo de hipoxemia, que é o pior, né, fator deletério para esses pacientes. Então, a proporção de relação PaO2 e FO2 abaixo de 100 a 150, né, de 150 a 100, nos pacientes, igual ao de um paciente com SARA,
né? A gente tem que evitar os barotraumas, evitar os recrutamentos contínuos, que não vai levar esse paciente à melhora, certo? Lembrar sempre, né, da intubação com o bloqueio neuromuscular, o uso do cisatracúrio, que é um medicamento que faz bloqueio neuromuscular, porque o paciente ele não pode estar fazendo incursões respiratórias nenhuma. O posicionamento do prono, ele deve ser instituído como ação imediata para o paciente com corona, tá? E outra coisa, o paciente, sem ele estar entubado também, ele vai proporcionar uma melhora desse paciente só em mudança de decúbito dele. Então, alguns artigos apresentaram que o paciente, você faz um comando, seu João, por favor, deite de barriga para baixo, e o paciente entende, ele faz, e ele melhora a saturação, certo? E ainda, né, o balanço hídrico, ele tem que ter negativado, né, por dia, pessoal de enfermagem tem que estar de olho nisso aí, com o pessoal do médico, já que a gente é uma equipe multi, né, então o equilíbrio hídrico, ele deve ser alcançado para uma terapia renal, se caso precise, então o paciente, se precisar, ele vai dialisar na UTI, e dialisar imediatamente, para que a gente consiga remover esse líquido e cuidar desses órgãos vitais, né? Os usos do glicocorticoides, eles devem ser evitados. Então, aí vocês recebem várias notícias aí pelo Zap, não pode usar corticoide, não pode. Realmente, isso foi feito, né? O uso do corticoide está sendo muito evitado. E uma terapia de resgate de altas doses é de vitamina C, né? Que deve ser muito considerada. Então, vamos puxar um pouquinho para a fisioterapia, então o que a gente vai fazer é realmente a fisioterapia, esquecer mais o ventilador. Então, o prono é uma ferramenta muito importante que a gente vai usar dentro da UTI, porém, a gente tem que saber muito bem o manejo disso, porque temos que evitar a desconexão, a extubação acidental desse paciente, né? Monitorizar muito bem o CAF desse paciente para evitar escapes e contaminar a gente. Tem essa fotinha aqui com esse fisioterapeuta, né, ou até enfermeiro, não sei identificar muito bem, mas ele não está devidamente protegido para um paciente de Covid-19, certo? Então, o prono é que ele vai se beneficiar durante esse tratamento desse paciente. Então, aqui eu trouxe, né, só uma imagem mostrando como a gente vai ventilar esse paciente, né, como modo VCV ou PCV. Isso, provavelmente, o modo VCV vocês não consigam ventilar por aumentar, né, a pressão pulmonar muito grande, então vai ser um modo PCV. Então, e aí os pesquisadores ainda estão procurando, né, qual o verdadeiro medicamento a se utilizar nesses pacientes, certo? Então, nós, como fisioterapeuta, temos que estar no manejo, primeiro, da proteção com os EPIs, que é o principal, né, para evitar que a gente se contamine, e os pacientes, eles consigam sair o breve possível, né, desse manejo. Evitar, pessoal, a desconexão dos pacientes no ventilador, por causa da contaminação. Então, o que a gente mais bate na tecla na UTI é em relação a isso, fazer a despressurização do paciente, desconectar ele da ventilação, ambusar o paciente. Então, na hora da intubação do paciente, ele não pode ser ambusado, ele tem que ser utilizado uma sequência rápida de sedação e colocação do tubo com o clampeio do TOT, certo? E aí a conexão do ventilador já ligado a esse tubo. Então, o mais difícil dessa doença, no manejo da UTI, eu creio que seja a nossa proteção realmente, e a proteção desse manejo de estar
posicionando o paciente sem que desconecte, sem que faça barotrauma, certo? Eu creio que a ventilação dele, pelo caminho que a gente tem já com a Sara, já o conhecimento com a Sara, a gente consiga ventilar ele bem. E quem sabe lá na frente, né, um paciente, não primário, mas secundário, o uso do ECMO, que é uma membrana artificial ventilatória que pode se estar usando, né, fazendo a função do pulmão nesses pacientes. Tá? Eu queria agradecer. Esse aqui é o artigo que acabou de sair, dia 20 de março, falando do tratamento dessa angústia respiratória, né, do Covid-19. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição a todos. Muito obrigada. Agora nós vamos ter a apresentação da professora Márcia Otto Barretos. A Márcia é doutoranda em imunologia pela UFBA, é mestre em ciências pela USP, especialista em química pela UFLA e é farmacêutica pela UFES. Márcia, você pode começar a tua apresentação. Deixa eu só pedir novamente para vocês, feche o microfone, fechem as câmeras de vídeo e não interrompam a apresentação, coloque suas perguntas que eu farei no final. E quem não colocou ainda o nome completo no e-mail, por favor, coloquem essa informação, que é a partir dessa informação que nós vamos gerar os certificados, ok? Marcelo, pode começar. Ok. Queridos, boa noite. Eu tenho recebido perguntas, eu tenho recebido muitas dúvidas, e as pessoas sempre perguntam por que quando a evidência clínica já não começa a utilizar logo em massa os medicamentos, tá? Então, essa é uma pergunta recorrente, tivemos casos aqui no Brasil falando a respeito disso, e eu quero mostrar para vocês que existe um modelo de desenvolvimento de fármacos, que se começa primeiro com o estudo in vitro, que são as partes pré-clínicas, depois tem o teste em animais, e aí se observando a segurança, metabolismo dessa droga, aí se começa a fase clínica com a investigação da nova droga já em pacientes, tá? Então, a princípio, 20 a 100 sujeitos começam a ser verificados, nisso se verifica a segurança, a farmacocinética desse fármaco, depois, uma fase 2, se entra com 100 a 200 pacientes e somente depois de 1.000 a 6.000 pacientes, aonde aí vai se ver os efeitos adversos realmente. Observa que do início até ela poder entrar no mercado, que é onde começa a fase 4, nós temos aí um período de 8 a 9 anos. E o curioso é que de 100 drogas que se começaram a pesquisar, apenas uma é que vai parar no mercado. Na fase 4, ela é muito importante porque entra a farmacovigilância. Na farmacovigilância, nós profissionais de saúde temos que nos reportar às agências de vigilância de cada país ou de cada estado, aqui no Brasil é a Anvisa, sobre todos os efeitos adversos que vão surgir. Só que aí nós temos um ponto muito importante, que são as nossas diferenças genéticas. Um medicamento, ele pode ser muito eficaz para uma raça e para outra raça não. Então, existem muitas implicações que entram nisso. A primeira delas realmente está envolvida com a eficácia e com a segurança. Esse é um problema muito grande, porque às vezes o medicamento ele entra para a população, mas ele traz problemas para o sistema de saúde, ele traz problema para as companhias farmacêuticas nesse período aí de pós-comercialização. E o curioso, que mesmo quando uma droga ela é aprovada, apenas 20 a 40%
30% dos pacientes que realmente se beneficiam com essa droga. Só para vocês terem noção da quantidade de reação adversa aos medicamentos, nós temos aí nos Estados Unidos 2 milhões de hospitalização por ano e 100 mil mortes por ano devido à reação adversa por medicamento. E se isso não for notificado, essa subnotificação não entra para as estatísticas, tá? Então, isso aumenta muito o custo do sistema de saúde, né? Isso prolonga o tempo de hospitalização e diversas drogas já foram retiradas do mercado exatamente devido a essas reações adversas. Nós temos o caso aí do Rofecoxib, que foi retirado do mercado porque é um excelente medicamento para problemas de artrite, mas que apresentou problemas cardíacos. Então, mesmo sendo aprovado, depois isso pode acontecer. Nós temos hoje em dia a ajuda da quimioinformática. Na quimioinformática, ela ajuda a entender tanto a estrutura das proteínas do micro-organismo, como também a estrutura dos receptores. E aí se estuda qual seria o melhor método de acoplamento. Então, vamos supor, se você precisa de um antagonista para aquela proteína do vírus, como seria o melhor acoplamento? Em quais aminoácidos que precisa se ligar para você minimizar a energia necessária para que essa ligação aconteça? Então, isso reduz muito o espectro de moléculas que precisam ser analisadas, porque na parte computacional você já consegue fazer o estudo dessa afinidade, tá? O que tem se falado agora é do resgate das drogas, tá? Mas tem que analisar que precisa ter a droga certa, na dose certa, no paciente certo e no tempo certo. Tá? E isso tem que gerar também um impacto econômico positivo que viabilize a produção. Só para vocês terem ideia de como nós temos problemas clínicos de eficácia, 30% a 60% das pessoas tratadas com o medicamento não responde à terapia. Se vocês derem uma olhada nessa tabelinha, isso é do meu orientador do doutorado, você talvez vai se deparar com alguma enfermidade que você conhece e olha a eficácia com o tratamento farmacológico. Então, ela é literalmente bem assustador. Mas, então, como relacionar a droga no tratamento, né? Tem a doença, como é que faz essa relação? Então, aí, em primeira mão, eu não acompanhei todo o do professor Luiz, mas não sei se ele colocou essa imagem. Saiu agora, dia 20, na Science. Essa é a imagem da protease do Covid-19. Então, é uma enzima que agora a gente começa a caminhar bem na direção de como que vamos combater esse vírus, tá? Então, para aqueles meus aluninhos de bioquímica, pode dar uma olhada, vocês vão identificar a presença da cisteína, da histidina, da alanina, né? Que aí são sítios de ação onde vão se tentar, tem até umas setinhas marcando, aonde vai se desenhar um fármaco para poder ligar e inibir essa protease, tá? Bem, o artigo que trouxe toda a ideia a respeito do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina foi esse aí, das drogas terapêuticas para o Covid-19, tá? E antes dele falar da cloroquina e da hidroxicloroquina, ele veio falando de outros retrovirais. Bem, o órgão que fez esse estudo e que divulgou, então ele baseou em estudos retrospectivos, tá? Então, além desses chineses, os médicos coreanos também recomendaram. Mas observa que eles falaram, como não há, está sublinhado aí na imagem do artigo, como não há no presente medicações ou vacinas que provém um tratamento efetivo para a síndrome respiratória aguda severa, então eles fizeram essa recomendação. Tá? Então, observa que o próprio artigo ele vem trazendo que para esses médicos, pacientes jovens saudáveis, eles não devem ser tratados. Tá? Então, pacientes jovens não deveriam ser tratados, somente idosos
ou com sintomas muito graves. E é tão curioso porque a professora Ketla acabou de dizer que corticosteroides não são recomendados na SARS-CoV-2, que SARS-CoV-2 seria o nome dado realmente ao Covid-19, tá? O professor Luiz explicou por que Covid-19. Mas a OMS ainda está com recomendação de uso de corticosteroide. Então, tem muita informação sendo colocada todos os dias na nossa mão. E também, recentemente, agora, no início de março, veio a associação à enzima conversora de angiotensina, tá? Tanto a enzima conversora de angiotensina, a ECA, como também com a enzima da serina protease, que é o TMPRSS2. E aí saiu na mídia, né, saiu nos grupos, uma série de produtos falando, será que então não pode utilizar mais o captopril, não pode utilizar o ibuprofeno? Então, esse artigo, ele veio trazendo essa possibilidade. Mas se você observa essa imagem que eu coloquei, que é desse artigo, ele faz a comparação entre a SARS-CoV com a SARS-CoV-2, que é a nossa atual, e ele observa que por esse mecanismo de ação existe uma resposta moderada. Tá? Então, quando a gente observa que os nossos órgãos governamentais, eles estão sendo prudentes em não sair utilizando o medicamento que um pesquisador ou um grupo de pesquisadores falou, essa prudência é porque ela tem que existir mesmo. Essa prudência ela não pode ser colocada, porque o risco dos medicamentos é muito sério, tá? Para vocês terem ideia, a cloroquina, tá? Ela é utilizada como antimalárico e minha experiência de 18 anos dentro de farmácia, numa região endêmica, que foi Rondônia, eu tive um paciente que falou para mim assim, o que a malária não destruiu em mim, a cloroquina destruiu. Só para vocês terem ideia, a cloroquina, ela se deposita em locais onde tem melanina no nosso corpo. E nos nossos olhos, na íris, você vai ter ali o depósito da cloroquina. Então, com isso, vem problemas visuais que esse paciente passa a ter. E aí você encontra o Colégio Americano de Reumatologia que fala que só pode ser utilizada a cloroquina para doenças autoimunes, que é o que está sendo bem lembrado agora, em pacientes maiores de 40 anos. E aí vem a Academia Americana de Oftalmologia dizendo que é fator de risco se utilizar em pacientes maiores de 60 anos. Tá? Então, são muitas resoluções. Então, por favor, antes de você sair dizendo que não querem, não estão querendo que haja a cura, né? É necessário muita prudência, tá? E de onde, então, vem essa relação com os medicamentos? Então, eu já dei o spoiler para vocês, que é exatamente mostrando a estrutura do micro-organismo. O professor Luiz mostrou bem a estrutura do micro-organismo e associar essa estrutura ao mecanismo de ação do micro-organismo, aonde que o micro-organismo se liga, o que ele faz, e aí sim, um medicamento que vá conseguir impedir essa ligação. Vamos aí lembrar que alguns medicamentos já foram colocados na mídia, tá? Mas que já tem outros outros estudos que estão sendo desenvolvidos. Temos que pensar que o vírus, para sobreviver, ele precisa entrar nas suas células, tá? E que o seu corpo, ele precisa de um tempo, porque essa doença, ela é autolimitada, ou seja, ela vai ter começo, meio e fim dentro do seu próprio corpo, tá? O seu organismo vai desenvolver anticorpos que vão combater essas células infectadas. Daí é que vem a grande importância dos nossos 8 remédios naturais, porque você precisa do descanso, você precisa do tempo para o seu corpo estar uma intensa produção de proteína. Todo o seu sistema imunológico, ele é proteico.
cor. Todas as suas citocinas, todas são proteínas. E nós não temos reserva proteica no nosso corpo. Temos célula com reserva lipídica, reserva de carboidrato, mas a proteína, ela precisa ser consumida diariamente, quer seja de fonte animal ou de fonte vegetal. Lembrando dos nossos aminoácidos essenciais que precisam estar na alimentação. Então, você precisa verificar se a sua fonte proteica está sendo segura. Associado a isso, a vitaminas e sais minerais, que são os nossos cofatores e as nossas coenzimas para que as reações elas realmente aconteçam. Eu quero concluir falando do uso do álcool gel, tá? Existem muitos estudos que esse que eu estou trazendo, ele fez uma revisão. E é fato, sim, existem estudos que mostram realmente da eficácia e da efetividade do álcool gel. E estudos que mostram não. Mas, curiosamente, esses estudos que mostram que não são, a sua maioria, eles estão relacionados à limpeza prévia de determinados materiais. Tá? Então, dentro do que existe, tá? O professor Luiz falou do vírus ser um vírus envelopado, então o álcool 60 ele é eficaz para esse vírus envelopado, que é uma membrana lipídica dupla com proteínas nela inseridas. Por que o álcool tem que ser a 70 graus GL, que a gente chega bem perto dos 70%, não é exatamente o mesmo valor, mas é bem perto, tá? É necessário que tenha um pouco de água, porque a água ela vai permitir essa penetração do etanol para promover essa desnaturação das proteínas e a remoção dos lipídios. Lembrar que a água ela é polar. Nós temos aí os lipídios sendo apolares, nós temos as proteínas com a dupla polaridade, mas que ela é um zwitterium, mas nós temos a necessidade de fazer essa ligação do lipídio com a água, e o etanol ele é infinitamente solúvel em água e ele vai fazer essa ligação com o lipídio, rompendo a membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica, para aí sim você conseguir ter até mesmo a saída desse material nuclear do vírus, né, e conseguir a destruição do vírus, tá? Então, por isso é que nessa necessidade dessa diluição aí. Pessoal, 20 minutos, desculpe as quedas de áudio ou de vídeo, e eu estou aberta para as perguntas que vocês tiverem. Obrigado pela confiança. Então, a gente está indo agora para a última apresentação. Quem vai falar para a gente agora vai ser a professora Paula. A professora Paula, ela é psicóloga, graduada pela Escola Baiana de Medicina. Ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas pela UFBA. É pós-graduanda em Terapia Cognitivo e Comportamental pelo Instituto Cognitivo, WP. É mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e é coordenadora técnica do Serviço de Psicologia Aplicada e docente na Faculdade Adventista da Bahia. Vejam bem, para a gente falar da ansiedade em tempos de pandemia, primeiro a gente tem que falar de ansiedade em tempos comuns. Assim, eu vi as apresentações dos professores e sinto que é um desafio para nós da psicologia, porque a psicologia se constrói com muitos anos de estudos. Então, assim, nós temos o trabalho dos principais teóricos acontecendo, queridos, em 10, 20, 30 anos. Então, vocês podem imaginar que o que a gente vai discutir aqui, nós estamos escrevendo a história. Provavelmente, os trabalhos que serão desenvolvidos a partir de então, vão encontrar um aporte para dar conta do que a gente está vivendo aqui, né? Então, para a gente trabalhar a ansiedade nos tempos da pandemia, e falando de Brasil, falando em termos de Brasil, nós estamos falando de praticamente 2 a 3 semanas em que esse movimento se torna mais real para nós. Nós vamos primeiro falar do que é a ansiedade em tempos comuns. Então, eu coloquei aí 4 capas de livros para vocês, que significam um pouco do percurso mais científico. O que eu quero dizer com isso?
Esse primeiro autor que está proposto para vocês, o Paulo Knapp, ele tem um livro chamado Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica. Lá no capítulo 2, vocês vão encontrar todos os achados científicos para o uso dessa terapia e sua eficácia. Então, assim, alguns desses estudos que vocês vão encontrar no capítulo 2 desse livro relatam, por exemplo, a comparação entre a aplicação da TCC e a aplicação do fármaco para a depressão e ansiedade. Então, há uma série de estudos que precisam ser, enfim, analisados, estudados, mas que no final concluem que é uma abordagem terapêutica eficiente para esses dois transtornos mais comuns, né? Então, a ansiedade em tempos comuns, ela vem sendo compreendida através de autores como Robert Léry, Beck, obviamente, porque dentro da terapia cognitivo-comportamental, você tem uma série de pressupostos. Eu não quero perder tanto tempo com isso, mas queria dividir algumas coisas com vocês que eu acho super importantes. O que foi feito até aqui? E quando eu falo até aqui, eu falo até 3 semanas atrás. O que a gente fazia num momento em que o mundo não estava tão concentrado numa mudança, numa virada de mesa tão intensa? O mundo trabalhava a ideia de pensamento ou cognição, afetando sensação e afetando reação física e comportamental. Então, o que a gente chama, essa tríade, enfim, a gente vai ter uma série de compreensões de tríade, mas podemos denominar assim, essa tríade, o que eu penso afeta como eu me sinto, e o que eu sinto afeta minha reação comportamental, vai ser a base do nosso trabalho. Então, parte-se de um pressuposto que nós temos distorções cognitivas. Essa é a ideia central da terapia cognitivo-comportamental. Nós temos distorções que são em nível mais superficial e que, consequentemente, vão entrar no nível mais profundo. Eu vou dar um exemplo para vocês aleatório, mas que está na bibliografia, então pode ser referenciado. Alguém que pensa... quando vai fazer apresentar um seminário, por exemplo, a gente tem a maior parte dos nossos estudantes aqui assistindo, né? Alguém que pensa quando vai apresentar um seminário, vai dar tudo errado. É um pensamento superficial, correto? Vai dar tudo errado. A gente chamava até semana retrasada de um pensamento catastrófico. Por quê? Não necessariamente vai dar tudo errado. O que vai acontecer? Você pode ter uma nota ruim, você pode ter um desempenho ruim. Não significa que tua vida está em risco. Então, a gente chama isso de distorção. Tá claro? Então, a gente faz uma intervenção nos 3 campos. Uma pessoa que chega para um terapeuta, por exemplo, assim, olha, vai dar tudo errado no seminário. Eu tive dor de barriga, eu fiquei mal, suei e tal. A gente vai dar uma tratativa para esse pensamento. Então, vamos trabalhar as evidências. Quantos seminários você já fez? O que você diria para um amigo? Vamos trabalhar técnicas que possam ajustar a pessoa para um modo de interpretação mais saudável, mais adulto saudável. Normalmente, que conclusão os pacientes chegam? Eu não vou morrer por causa dessa apresentação. Ou seja, o dia vai nascer de novo. Depois da apresentação, o sol vai nascer. Então, a gente interfere nos 3 campos. Primeiro cognitivamente, depois sensorialmente. Então, tem respiração diafragmática, tem toda a parte de relaxamento muscular progressivo, que ajuda o paciente a se regular. E também no campo comportamental. A gente faz intervenção nesses 3 campos que vocês estão vendo aí no slide, tá claro? Qual que é a grande crise que nós estamos vivendo hoje, na data de hoje? Boa parte das pessoas que está tendo ansiedade hoje, ela não está distorcendo. Boa parte das pessoas não está distorcendo a realidade. Por quê? É uma realidade, digamos assim, como nós vimos pelos 3 especialistas aqui, de fato catastrófica, né? Eu falo isso e, ao mesmo tempo que a gente precisa se solidarizar como pessoas, eu acho que, assim, o momento que a gente está vivendo é um momento de muita solidariedade, porque nós estamos nos igualando. Então, assim, as pessoas que sofriam de ansiedade até hoje, e eu posso estar falando para alguma delas aqui, se sentiam meio que um patinho feio, porque a ansiedade, gente, é muito diferente de preocupação. A ansiedade é uma doença com comprometimentos severos. Então, você tem uma série de, por exemplo, de sintomas físicos que chegam à beira do incontrolável. Só quem está aqui assistindo que sabe o que significa. Só que essas pessoas que se sentiam meio que, só eu tenho isso, agora elas estão fazendo parte de uma população mundial, que também está muito ansiosa. Então, qual que é a crise que a gente está aqui? Se uma pessoa chegar para você e disser assim, cara, eu tô morrendo de medo porque eu acho que a coisa vai ficar muito ruim, o que você vai dizer? Que ele está distorcendo?
A gente não pode dizer. Então, se vocês forem analisar o tanto de achados científicos que a gente tem para a efetividade da TCC, eu penso que esse tanto de achados começa a ser colocado em xeque agora, né? Na verdade, nos outros países desde novembro, para a gente agora. Nós estamos perguntando o que nós vamos fazer cientificamente para ajudar esses pacientes, né? Bom, a TCC evoluiu de 1980, 1970 para cá. Ela evoluiu para uma coisa que a gente chama de terceiras ondas. O que são as terceiras ondas? São uma espécie de, como é que eu posso dizer? A gente costuma dizer que é como se você, vou falar para a galera da área de saúde aí, tá bom? Vocês vão entender isso. Uma terapia comum, em que você passa anos em tratamento, é uma terapia que, de uma certa maneira, há um grande sofrimento envolvido, um gasto de energia por parte do paciente. A TCC veio para tornar esse tempo mais curto. Então, hoje você trabalha de 15 a 25 sessões para um tratamento de um quadro de ansiedade, por exemplo. O que acontece com as terapias de terceira onda? Elas são ainda mais eficientes do que a TCC, porque elas... É como se você tivesse, na verdade, agora, ao invés de fazer uma cirurgia invasiva, que tem pontos, tem pós-cirúrgico, você faz aquelas cirurgias de videolaparoscopia, não sei se é assim que fala, mas acredito, em que o paciente faz um procedimento minimamente invasivo e, às vezes, no mesmo dia está em casa. Claro que eu não digo que com a terapia é isso, mas, comparativamente, é como se a gente estivesse usando uma tecnologia de ponta. Eu vou explicar para vocês por quê, rapidinho. Aqui estão algumas referências dessas terceiras ondas. Eu destaco de todas, a gente tem 5 a 6 linhas da terceira onda, que são a terapia de aceitação e compromisso, vocês estão vendo uma referência do Reis aí, né? E a gente tem essa versão em português, tem um livro de introdução à terapia de aceitação e compromisso, tem a ideia do mindfulness e da autocompaixão, e esse quarto livro, embora esteja com o título de Transtorno da Personalidade Borderline, é um livro da Marsha Linehan, ele acaba trazendo a ideia de uma nova terapia, chamada terapia dialética comportamental, e tem se mostrado extremamente eficiente para quadros mais severos, que dirá para casos mais simples. O que essas terapias todas têm em comum? Eu queria dividir com vocês aqui, correndo, que o tempo já está acabando. Se antes a ideia da terapia cognitivo-comportamental clássica era mudar o pensamento, ou seja, a gente partia do princípio que tem uma distorção. Se tem uma distorção, a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar. A partir das terapias de terceiras ondas, agora não nos interessa mais mudar o pensamento, não nos interessa que relação eu tenho com esse pensamento. Então, vocês estão vendo aí, ó, é muito mais interessante eu estudar a relação do que modificar o conteúdo, que era o que acontecia nos tempos mais comuns. A gente modificava o conteúdo, agora a gente quer saber que relação eu tenho com o meu pensamento. Eu vou explicar isso para vocês com um pouco mais de calma, quer dizer, não sei se dá para ser com calma que a gente está correndo. Mas veja, agora me interessa o contexto em que a pessoa está realmente envolvida. Me interessa que movimentos eu faço para lidar com verdades incômodas. Então, assim, embora a gente ainda não possa ter um estudo para o caminho que a psicologia vai daqui para frente, gente, tem verdade mais incômoda do que o fato que a gente está diante de uma catástrofe? Essa é uma verdade bem incômoda. Então, o que interessa, por exemplo, para a ACT, para a terapia de aceitação e compromisso? Interessa saber como é que você lida com as verdades incômodas. Você pula elas? Porque tem gente que pula. Como é que pula? Aí vão vários exemplos. Vão excesso de comida, excesso de trabalho, vício na internet. A gente vivia uma vida antes do confinamento, antes da quarentena, muito distraída. E provavelmente, o que a ACT diz? Parte dessa distração é para aliviar angústias que a gente não quer lidar. Então, eu não consigo imaginar como a gente vai por outro caminho que não é esse. Eu sei que a gente não tem achados científicos ainda, porque a psicologia vai precisar de muitos anos. Mas, na minha visão, de tudo que a gente tem aqui, não consigo ver um caminho mais, talvez mais factível para nós do que lidarmos com o desconfortável, que é o que as terapias de terceira onda fazem com a gente. Então, vejam, uma das coisas que nos interessam é que afastamentos eu faço dos meus valores e que aproximações eu faço dos meus valores. É o que eles vão chamar de esquivas experienciais. Eu me esquivo de sentir coisas ruins, eu me esquivo de sentir a ansiedade, porque eu acho que eu não vou suportar a ansiedade. Agora a gente trabalha numa via, nas terceiras ondas, tá, sente um pouco da ansiedade, lida com ela,
vê o que é que ela está fazendo com o teu corpo, não briga contra o sintoma não, porque o coração vai bater mais forte, e a gente briga tanto pro coração não bater, que ele bate 3 vezes mais. Então, a gente tem aí o Mindfulness, que é uma ideia de atenção plena. Quem esteve no Coletivo Viver, o ano passado, viu que a gente trabalhou muito a atenção plena como estratégia de combate ao estresse, de combate à ansiedade, porque a gente vive tanto amanhã, amanhã, amanhã. Imagina como nós estamos aqui, né? Semana que vem o pessoal fala que abril vai ser o pico. Então, assim, a gente vive um desligamento do tempo presente, e o Mindfulness nos convida a retornar ao tempo presente, observando o ambiente à nossa volta. Então, assim, deixar seu olhar se perder no ambiente à sua volta. Gente, a gente entra e sai dos lugares, a gente nem vê o que tem. Tem gente aí em casa, eu vou pedir para vocês olharem o quarto de vocês, vocês vão achar a rachadura que não tinha, sujeira no teto. Olha, eu não tirei aquela teia. É sério, de verdade. A gente não observa o nosso ambiente presente e nos parece que essa via da aceitação do tempo presente tem sido eficiente, tá? E talvez nesse momento um pouco mais. A terapia comportamental dialética, ela tem trabalhado a tolerância ao sofrimento, então vocês vão ver que dialoga com a ACT, e uma regulação emocional também, tá? Olha aí os top regrets, não sei se eu falei certo, mas enfim. São os top 5 arrependimentos das pessoas no final da vida. Isso está proposto na publicação de terapia de aceitação e compromisso. Vocês vão ver que tem várias coisas aí. Vocês vão olhar algumas coisas e dizer, caramba, é verdade. Quem é que chega a essa conclusão? As pessoas que estão no final da vida. Essa lista foi escrita por uma enfermeira que trabalhava com pacientes terminais. E aí, o que acontece? Ela captou o que ela ouviu daqueles pacientes terminais e escreveu uma lista dos top 5, né? Os top 5 arrependimentos da vida. Queria não ter trabalhado tanto, queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos, queria ter ficado mais com meus amigos, queria ter me permitido ser mais feliz, queria ter tido coragem de viver a vida verdadeira para mim, não a que os outros esperavam. O que nós estamos vivendo aqui, gente? Nas últimas semanas eu tenho passado um tempo imergindo, pensando na nossa sociedade, e eu chego à conclusão de que a gente está vivendo uma experiência de pré-morte. Não que nós vamos morrer efetivamente, sabemos que 80% da população vai sair numa boa disso, mas como a gente não sabe quem, a gente tem medo do que vai acontecer com a gente. Então, quando eu olho essa lista e vejo que ela está própria da ACT, por exemplo, da aceitação e compromisso, e a gente vai ver que tem algumas coisas que derivam disso, na abordagem terapêutica, eu penso, nós estamos vivendo uma experiência de pré-morte, onde está todo mundo colocando os valores em xeque, né? Então, assim, alguém postou, acho que uma aluna nossa de psicologia, se não me engano foi a Stephanie, ela postou um texto no Instagram falando assim, de que adiantam tantos carros, de tantas marcas diferentes, se eles estão todos parados no estacionamento agora, né? Nenhum carro anda mais. Nós nos igualamos como seres humanos, então se nos igualamos, por que a gente lutou tanto por coisas? Eu penso que é um momento de uma tristeza e de uma angústia, ok se a gente está angustiado com várias coisas agora, porque essa tristeza talvez se torne produtiva para nós lá na frente. As pessoas que conseguem se conectar com seus arrependimentos aos 20, aos 30 anos, elas mudam a direção das suas vidas. Então, assim, embora pareça uma coisa meio sombria para nós, eu penso que a humanidade tem a possibilidade de sair dessa tragédia talvez melhor. Mas quem que vai sair melhor, gente? Quem estiver disposto a lidar com o desconforto. Boa parte das pessoas, vocês vejam que nós estamos vivendo pessoas que estão em negação do que está acontecendo. Essas pessoas não aceitam lidar com a grandeza da coisa. Então, aqueles que conseguirem lidar com o tamanho disso, que conseguirem lidar com esse sofrimento, não tenham dúvida de que eles vão sair mais inteiros disso. Na verdade, eles vão sair melhores, eles vão sair dando, de repente, a ênfase para as coisas certas, né? O último slide, a gente tem o que aqui? Pela minha conta, 2 minutos. Tá certo aí, Dali? É isso mesmo? Professora Dalene, desculpem. É isso mesmo? 2 minutos. Sim, 2 minutos, Paulo, 2 minutos. Então, é esse nosso último slide que eu queria dividir com vocês. O que é esse slide, gente? Esse slide é um grande risco que eu corro, porque eu estou tentando juntar o que a gente fazia 3 semanas atrás com o que as terceiras ondas trazem para nós. Temos achados científicos para isso? Não. Porque nós não vamos ter nem tão cedo. A psicologia precisa de tempo para chegar até esses achados. Mas parece meio lógico para nós que nós não vamos conseguir fugir dessa realidade. Ela está no nosso WhatsApp o tempo inteiro.
Então, ficam aqui algumas dicas que eu acho que é o de mais relevante para nós hoje. O que de prático a gente pode fazer para lidar com essa loucura que é o Covid-19 nas nossas vidas. Então, primeiro, Robert Léry é um autor que eu respeito muito, ele está referenciado lá no slide lá em cima. Ele fala para a gente estabelecer um momento do dia para a preocupação. Eu vou colocar um adendo ao Léry aqui e propor para vocês um momento do dia para atualizarem notícias. Um momento único do dia. Tá claro? Então, pode ser 1 hora? Pode ser 30 minutos, pode ser 15, pode ser 20. Nesse momento, você está liberado para se preocupar. Fica à vontade. Preocupa, catastrofiza, faz tudo. Depois que você passar os 30 minutos, põe até um cronômetro no seu celular. Acabou. Se você se preocupar depois disso, você vai dizer, amanhã, às 4 da tarde, eu vou me preocupar de novo. Por que a gente faz isso, gente? Para reduzir o tempo que seu corpo está exposto a estresse, a cortisol, a hormônios que causam uma acidez corporal muito intensa, que são alimentos da ansiedade. Então, quanto tempo você diminuir a exposição a conteúdos que te causem isso, e quanto menos tempo você tiver dedicando-se ao que a gente chama de ruminação mental, melhor. Então, primeira coisa é essa. Desenvolva um hobby. Quem fala isso não sou eu. Aaron Beck, na proposta de intervenção comportamental, fala da importância da gente estar engajado em outras coisas. A vida muito pobre, né, que leva a gente à ansiedade. Então, instrumento musical, pintar um quadro, enfim. Interaja socialmente de maneira sistemática. É o que é isso, gente? Se obriga a fazer uma chamada de vídeo para um grupo de amigos. Eu posso dividir com vocês uma experiência particular, que é, nós criamos um grupo no WhatsApp em que a gente não pode falar de coisas sérias do Covid, a gente só fala de brincadeiras, trocar meme, dar risada, enfim. Qualquer notícia que a gente vai fora. Respire profundamente por 4 minutos. Desenvolva a atenção plena, que é olha o ambiente à tua volta, vê o que está vendo, o que está acontecendo, se conseguir olhar para fora, para o céu, enfim. Identifique estratégias que você tem usado para evitar seu sofrimento. Você come muito? Tenta, de uma certa maneira, diminuir essas estratégias e se aproximar um pouco do sofrimento, que nessa hora o sofrimento talvez seja um pouco útil. E, por fim, busque se aproximar dos seus valores. A gente estava adoecendo como sociedade porque a gente estava longe dos valores essenciais. Eu amo minha família. Vejam, teoricamente, eu estou falando de alguém hipotético, mas na maioria de nós, eu amo minha família. De que forma eu demonstro isso? Trabalhando 24 horas por dia. Isso é uma troca de valores. Então, assim, busque se aproximar dos seus valores, efetivamente, que nos parece ser uma abordagem que vai nos deixar mais próximos de uma vida mais saudável. Tá bom, queridos? É isso, acabou o tempo. Obrigada a todos vocês, viu, pela participação. Tem o último slide aqui do obrigado. Fiquem todos com Deus e vamos segurar nossas mãos aí para atravessar. Então, a gente já tem algumas perguntas que foram feitas tanto aqui no chat como no Insta, e a gente vai fazer 2, 3 perguntas para cada um. Então, estou esperando sua pergunta, tá, Marcos? Para Luiz. Bom, que é período de incubação, eu creio que alguém já respondeu, mas se o Luiz quiser falar ao mesmo tempo sobre o período da incubação e sobre quando será o pico do Covid-19. Então, tem algumas perguntas, estão tendo aí várias perguntas sobre incubação, né? A primeira coisa é que incubação é o período de onde, a partir do momento em que o vírus entra no organismo, até o momento que começa a desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Isso tem sido uma média, foi convencionado há algumas semanas atrás, que seriam 14 dias. Agora, os estudos mais recentes têm mostrado que com 8 a 10 dias você tem o seu período de incubação. É importante frisar que tudo é muito novo no Covid-19, essas informações podem ir mudando à medida do tempo, à medida em que os pesquisadores vão descobrindo e realmente os resultados vão saindo. O período de incubação é aquele período onde o vírus está se multiplicando, mas ainda não está sendo expelido. Tem uma outra pergunta que está associada um pouco com essa, que é sobre a questão da imunidade. Pessoas que são imunocompetentes, elas podem não estar desenvolvendo o coronavírus, ou aqueles pacientes que são assintomáticos, é porque a imunidade é muito boa, muito provavelmente. Tá? Uma imunidade boa vai ajudar a combater o vírus de forma eficiente. Então, pode ser que aquelas pessoas que têm os sintomas muito leves, é porque a imunidade está muito bem, está muito boa e está conseguindo combater a infecção. Assintomáticos podem transmitir também, dependendo se ele está colocando partículas virais para fora.
período de incubação também está associado com a quarentena, que acho que é outra pergunta também, tá? O tempo máximo de quarentena já estabelecido foi de 15 dias, que é a possibilidade que a pessoa tem de desenvolver os sinais e sintomas. Ok, Luiz, obrigado pelas tuas informações. O Iliane está com a gente na sala e está de olho lá no Instagram. Tem alguma coisa para compartilhar aqui com a gente, Iliane? Alguma pergunta? Pronto, Então, aqui no Instagram nós temos algumas perguntas que já foram respondidas pelo Luiz, e eu vou fazer mais outras duas aqui, que pode ser o Luiz ou a professora Kétila, que diz o seguinte: já que é um vírus, eu posso me contaminar mesmo em quarentena? E ele já pode responder a segunda, que diz assim: existe algum risco ou cuidado especial com recém-nascido ou gestantes? A gente precisa ter a noção do que é o contágio e a contaminação. O vírus é um agente externo. Se você conseguir fazer uma quarentena de isolamento 100% e não tiver contato com absolutamente ninguém, depois de você ter higienizado toda a sua casa, você não vai se contaminar de jeito nenhum, porque o vírus é algo que vem de fora. Isso eu já afirmo para vocês que é quase que impossível, porque de alguma forma chega alguma coisa de fora que entra na nossa casa, tá certo? O que a gente está fazendo é tomar todas as precauções possíveis para que essa possibilidade diminua, mas ela é real. Em relação à questão de gestantes e recém-nascidos, ainda não temos estudos concretos em relação a gestantes e recém-nascidos, mas a gente sabe que a imunidade da gestante, ela já é desbalanceada e já há uma diferença da imunidade da pessoa que está gestante para a que não está gestante, principalmente porque a imunidade da gestante diminui para que o feto consiga se adaptar ali às condições ao corpo da mãe, certo? Mas é possível que gestantes sejam mais suscetíveis à infecção por coronavírus. Certo. Okay. A última pergunta daqui, por enquanto, se a pessoa tiver algum pequeno sintoma, é indicado o uso de máscara e isolamento? Essa informação, ela pode mudar também com o tempo e de acordo com a característica epidemiológica, mas hoje a orientação do Ministério da Saúde é que toda e qualquer pessoa que tenha o sintoma de gripe, porque sintoma de gripe hoje é sintoma de coronavírus e é tratado como caso de coronavírus, use a máscara. Então, se você estiver espirrando ou saindo secreção, catarro, coriza, use a máscara. Se você precisar sair ou ter contato mesmo com as pessoas que estão dentro da sua casa. Ok. Obrigada, Luiz. Eu vou ler a pergunta do Marcos. Estamos falando muito sobre prevenção por meio de álcool em gel, máscara e isolamento. Porém, o isolamento leva ao sedentarismo, etc. Não seria mais pertinente falar sobre prevenção por meio de, talvez, o que eu entendi, fortalecimento do sistema imunológico? Com certeza absoluta, Marcos, porque um sistema imunológico competente, há uma probabilidade de você não sofrer infecção. E ainda que sofra infecção, se o seu sistema imunológico estiver ok, ele vai combater muito bem esse vírus. Então, essas medidas que realmente a gente dá ênfase, né, que é álcool gel, se prever, se adoecer, não vá para o trabalho, isolamento, elas têm que andar paralelo com os 8 remédios, eu não lembro agora quem falou sobre isso também, acho que foi a professora Márcia, elas têm que andar paralelo com os 8 remédios onde a sua imunidade ela é fortalecida. Alimentação, exercício físico, descanso, então tudo isso faz parte de um conjunto, não adianta eu tomar banho de álcool gel se eu não cuido da minha saúde. Deixa eu só fazer uma complementação aqui, professor Luiz, porque uma parte da pergunta do Marcos dizia respeito a ou, se não me falha a memória, né? Se não era melhor cuidar da imunidade do que do isolamento. Eu acho que vale a gente fazer uma observação aqui, que agora vem um senso mais de comunidade, em que a gente está protegendo pessoas que são imunodeprimidas. Então, na verdade, o isolamento vem com essa função, se não me falha a memória, né? De a gente colaborar com pessoas imunodeprimidas e não transmitirmos o vírus para elas. A gente está falando das pessoas mais velhas, então, fortalecer teu sistema imunológico não tira de você a responsabilidade de permanecer no isolamento social, né? Exatamente, são as duas medidas em paralelo. Exatamente, porque isso pode comprometer severamente outra pessoa que mora na tua frente, ou que vai no mercado depois de você, ou que faz uso, né? Então, a gente precisa ter um extremo cuidado e uma extrema atenção a esse tipo de instrução que está sendo dada. Bom, a gente está quase finalizando essa parte de perguntas, e aquelas que não foram respondidas nesse momento vão ser respondidas lá no YouTube ou no Instagram, tá bom?
Então, eu queria fazer uma pergunta para a Kétila, foi feita lá no comecinho da palestra dela, e eu acho que ela pode esclarecer essa pergunta. Paciente com suspeita do COVID pode apresentar manchas roxas pelo corpo? Na verdade, não tem nenhum dado que mostra, né, que eu acabei lendo, só se aparecer depois, mas que mostre essa perfil de paciente, certo? A única diferença mesmo, que alguns, como o professor Luiz diz, alguns podem ter, né, uma diarreia e tudo associado, né, mas o perfil mesmo é que nem o do SARA, que nem uma gripe, né, uma pneumonia mais grave. Obrigada, Kétila. Tem uma pergunta aqui para a Márcia que eu acho super interessante, inclusive é uma curiosidade também que eu tenho. O que deve ser prioridade? É desenvolver uma vacina ou pensar num fármaco que possa curar do Covid-19? Então, qual é que é a prioridade? Vacina ou cura do Covid-19? Márcia. Você quer me abraçar sem passar o braço ao redor de mim, né? Bom, isso aqui é o interessante, é porque as pesquisas elas são desenvolvidas em para ambos os lados, né? Então, na verdade, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu penso que as pesquisas têm que ser desenvolvidas no sentido da vacina, é assim que nós eliminamos a varíola, tá? Que já dizimou muita gente. Agora, pensando que o vírus ele é mutante e que nós não temos conseguido controlar o influenza, o vírus da síndrome de imunodeficiência adquirida, então temos alguns vírus que nós temos conseguido controlar com a vacina, porém alguns não. Então, a pesquisa tem que caminhar nesse lado. Mas a pesquisa também tem que caminhar no lado da destruição do vírus, né? Então, se a gente consegue controlar antes que a pessoa adoeça, poxa, esse é que é o melhor, esse é o adequado. Agora, caso não seja possível, então se trabalha com o tratamento, né? Que é já depois que a pessoa já está convalescente. Então, sempre a tentativa é na prevenção, é na parte da vacina. Mas o outro é necessário caso não se consiga. Muito obrigada, Márcia. A Iliane chama atenção para uma pergunta importante. Você pode ler para a gente, Iliane? E aí essa seria a última pergunta e depois todas as outras serão respondidas ou pelo Instagram ou no YouTube. A maior parte das próximas perguntas aqui são para previsão da duração da quarentena. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso logo no início, mas a maior parte das pessoas aqui estão perguntando sobre isso. Alguém tem alguma opinião? Assim, eu creio que essas perguntas não sejam específicas sobre o tempo, já que o professor Luiz já explicou. Que inicialmente a duração era de 14 dias, que agora é de 8 a 10, mas eles querem saber desse panorama atual, o que vocês têm a dizer sobre isso? Não há resposta quanto à previsão da quarentena. Estamos esperando aí o pico epidemiológico para em torno de, eu vou falar aqui as palavras do ministro em suas coletivas, né? Estamos esperando aí o pico epidemiológico para agora em torno de 10 a 12 dias, a previsão do Ministério da Saúde é que no mês de final de abril, início de maio, você tem ali um alto nível de infecção, ele começa a cair um pouquinho em junho e julho para ter um platô, e depois de agosto e setembro é quando de fato o número de casos começa a cair. A quarentena, isso vai depender das estratégias do Ministério da Saúde e ele vai verificar isso conforme o perfil epidemiológico. Bom, a gente vai precisar encerrar essa transmissão. A gente, em nome da FAD, vai agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. O saldo foi bastante positivo, porque tivemos bastante informação, e, ao mesmo tempo, a gente criou um espaço de interação que é uma preocupação constante nesse período de isolamento, de quarentena. Então, agradecer também ao professor Luiz, à professora Kétila, à professora Márcia, à professora Paula, e a participação de vocês foi muito importante. Então, a gente vai interromper a transmissão agora. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e estaremos aguardando as perguntas através do Instagram e através do YouTube. Muito obrigada e boa noite.